como que tem uma sociedade que, por um lado, oferece tantas coisas boas, né, pelo menos na minha opinião, mas, por outro lado, também tem tantos problemas. Brasil conversa hoje com Jeff Garmany, geógrafo e professor do Brasil Institute do King's College aqui em Londres. Professor, obrigado pela presença aqui no Brasil. Obrigado, André. Professor, queria começar com uma pergunta provocadora. Você, como estudioso de Brasil, sobre Brasil, qual a sua opinião sobre o brasileiro, sobre a sociedade brasileira? Uma pergunta antropológica. Uma boa pergunta, né? Como muitas pessoas sabem, o Brasil é um país de contrastes, né? E igual à sociedade brasileira. Então, quando as pessoas fazem essa pergunta para mim, ou, por exemplo, as pessoas gostam de me perguntar por que eu já fiz tantas pesquisas, já passei tanto tempo no Brasil, já morei lá um tempo, né? Eu sempre digo assim, é principalmente por causa das pessoas. Eu gosto muito de passar tempo no Brasil. Eu acho, para mim, eu sou dos Estados Unidos, que a sociedade brasileira não é tão diferente do que a sociedade americana. E daí eu me sinto confortável no Brasil, né, na sociedade. Mas também eu sou sempre estrangeiro. Eu não consigo, aqui eu falo a língua, falo com sotaque, eu enrolo algumas palavras. Mas o que eu acho interessante da sociedade brasileira é que, embora se eu morasse lá, sei lá, o resto da minha vida, eu nunca seria brasileiro de verdade. Lá no Brasil, você não fala a língua perfeitamente, você não é brasileiro de verdade. E daí eu acho que isso representa um dos contrastes que marca o Brasil, que é, seja, o que diferencia o Brasil um pouquinho, por exemplo, dos Estados Unidos ou da Inglaterra, porque a sociedade brasileira tem, por um lado, tem uns braços abertos e tem essa amizade que existe, tem umas características que realmente eu acho que explica um pouquinho a popularidade do Brasil no mundo. Mas, por outro lado, olhando para o Brasil, nessa mesma sociedade que tem tanto amor e amizade, etc., você nota tanta injustiça social, tantos problemas, tanta pobreza também, embora que tenha tanta riqueza também no Brasil. Então, é difícil explicar isso, que como que tem uma sociedade que, por um lado, oferece tantas coisas boas, né, pelo menos na minha opinião, mas, por outro lado, também tem tantos problemas. E tentando explicar essas diferenças faz uma parte realmente da minha pesquisa, e eu acho de muitas pesquisas de várias pessoas. Como que você pode explicar essas diferenças que existem em termos da sociedade e também do país atual? Muito das conversas, dos debates, aqui mesmo nessa semana eu participei, assisti uma palestra do professor Marco Vieira, e foi muito debatida a questão do onde que erramos, né? Em que momento que erramos, para estar nessas situações que a gente vive numa crise de segurança pública, como nessa intervenção agora do governo federal no Rio de Janeiro. Nos seus estudos, professor, você vê que o brasileiro tem uma dificuldade de aceitar seu passado? Você acha que a gente sempre usa como muleta colocar culpa no passado? Talvez, né? Mas é interessante, né? Porque uma outras razões que eu gosto de estudar o Brasil, porque eu noto muitas características semelhantes com os Estados Unidos também, em termos de escravidão, em termos de uma história de colonização, em termos de desigualdade também, né? E no Brasil, sim, essa questão da história, e, por exemplo, como que o Brasil foi colonizado pelos portugueses, e daí isso explica os problemas que existem hoje em dia. Se fosse uma mula, mais ou menos, que as pessoas usam para explicar esses problemas, sim, não, com certeza. E até também, tem pessoas que também deixam culpa com o processo de globalização, embora que também eles recebem alguns benefícios também desses mesmos problemas, né? E então, mas, por outro lado, sim, a gente tem que lembrar essa história de colonização e também esses processos de globalização, por exemplo, faz uma grande... Eles ajudam para explicar os problemas que existem, mas o que eu acho, e que, voltando para a sua pergunta, aonde, vamos dizer, a sociedade brasileira, sei lá, errou, é um processo que acontece todos os dias, não é simplesmente um processo que
agora, sei lá, virou numa direção e daí errou. Uma virada de chave. É uma coisa que acontece todos os dias, né? E daí é lógico que esses processos históricos, o que o Marco Vieira apresentou, eu adorei aquela apresentação. E porque ele está realmente tentando abordar essas questões que não tem, na verdade, não tem resposta certa, entendeu? Mas para começar a entender os problemas que existem hoje em dia, sim, a gente tem que pensar na história e o que já aconteceu, mas também a gente tem que analisar e pensar em como que a gente também repete esses erros, essas desigualdades, todos os dias, nossas práticas. Professor, agora eu queria entrar em alguns temas que você atuou ou atua em projetos de pesquisa acadêmica. Um deles é o estudo sobre os evangélicos, né? E que atualmente são mais de, se você me corrige se estiver errado, que atualmente são mais de 20% da população brasileira. Quais setores da população estão sendo mais afetados dessa maneira, positivo, negativamente, assim, nem sei se tem que entrar nesse mérito, mas o que eu queria contrapor, o que é a minha pergunta realmente é o seguinte, contrapor com a realidade política. Qual que é a interferência, qual é a mudança que isso pode acontecer? Por exemplo, hoje nós temos um prefeito no Rio de Janeiro que é da Igreja Evangélica, o Marcelo Crivella. Tem algum impacto na sociedade, seja positivo ou negativo? Queria que você comentasse um pouco sobre essa questão. É uma boa pergunta, né? E, bom, também eu não vou usar essas palavras positivo ou negativo, mas é interessante pensar que o que as pessoas chamam, vamos dizer, o bloco evangélico, né? A bancada evangélica no Congresso, né? Sim. Na verdade, é uma bancada enorme. Tem muitas pessoas, e nem todos, na verdade, são evangélicos, né? Também inclui algumas pessoas de outras religiões, ou católicos também. Essa bancada, em termos de números, é uma bancada enorme, né? Então você olha para o Congresso e pensa, não, essa bancada tem tanto poder, etc. Mas na verdade essa bancada é uma bancada em grupo diverso, né? E também eu acho importante lembrar que, olhando para a sociedade também, que o que significa um evangélico é também um grupo muito diverso, né? Inclui algumas pessoas realmente que têm uma perspectiva muito mais o que eu chamaria conservador, né? Mas, por outro lado, tem evangélico que não tem problema nenhum com casamento gay, que não tem problema nenhum com a legalização, por exemplo, de maconha. Que não, os evangélicos que existem na sociedade hoje em dia são um grupo muito diverso. Agora, o que acontece, né? Os que chamam mais a atenção, que está lidando esses grupos, normalmente eles são mais conservadores. E daí o que eu acho interessante, se a gente pensa no futuro, o que pode ser um dos efeitos desse grupo de evangélicos, é muito difícil dizer, né? Porque por minha perspectiva, se a gente pensa no passado, sendo evangélico 20 anos atrás, realmente foi, vamos dizer, uma identidade mais radical, né? Você não usou algumas roupas, por exemplo, você nem frequentou alguns lugares públicos. Hoje em dia, não dá para dizer quem é evangélico e quem não é nos espaços públicos. Então, o que está acontecendo? Essa religião, o que significa o evangélico no Brasil, como todos os países, está sempre mudando, está sempre está sempre evoluindo, né? E então é interessante pensar que o que pode ser que, por enquanto, né, essa identidade religiosa está sendo muito importante para essa bancada evangélica, né? Mas daqui a uns 20 anos, com certeza esses mesmos interesses conservadores vão continuar, mas eu não tenho certeza que no futuro eles iriam conseguir também usar essa identidade religiosa para motivar ou sei lá para avançar a sua própria agenda. Essa resposta está indo para nas todas as direções agora, mas o que eu gosto de dizer é que essa força da bancada evangélica, o poder político dos evangélicos, com certeza
é forte hoje em dia, chama a atenção e deve chamar a atenção, mas também a gente tem que lembrar que é um grupo muito diverso que politicamente representa, o poder deles é mais um poder econômico, político, mais conservador, né? E se o que vai ser interessante, pelo menos para alguém como eu, como pesquisador, é no futuro como que eles podem continuar usando essa identidade religiosa para definir as suas ideias e para aumentar o seu base de apoio, etc. Eu não tenho certeza que a religião vai continuar sendo, vamos dizer, o base que eles usam para defender esses valores ideológicos, né? Talvez, né? Mas o que eu acho interessante é que como que esse grupo vai continuar evoluindo no futuro. Tenho certeza que eles vão continuar sendo um grupo poderoso, né? Mas se a gente olhasse para uns 20 anos atrás, esse grupo também existia, né? Mas o que eles usaram para se identificar-se, ou seja, para criar um base de apoio, foram, vamos dizer, ideias ou identidades um pouco diferentes. Imagino que daqui a uns 20 anos vai ser também algumas outras identidades, ideias, também um pouco diferente. Tendo essa influência política, a bancada, né, evangélica, e a sociedade brasileira é uma sociedade conservadora, né, no todo. Cruzando com as eleições agora, 2018, que a gente vive um cenário, né, que cada dia, um dia é um apresentador de televisão, um dia é o fulano, um dia é o que foi condenado pela justiça. Você acredita que pode surgir alguém, porque ainda tem bastante tempo, nós estamos gravando a entrevista agora em fevereiro, até outubro, um nome e o Brasil ter um presidente eleito em 2018 da bancada evangélica? Com certeza. Com certeza. O problema é que eu não vou dizer problema, né? Eu já estou julgando agora, né? Mas o que eu acho interessante, eu me lembro há uns, 2 anos atrás, eu falei, eu acho que o Donald Trump não tem chance de ganhar a presidência americana. E olha o que aconteceu. E parece que no Brasil, na verdade, também é o ambiente, a paisagem política já tem menos como se diz, certeza, entendeu? Porque realmente não tem alguém, talvez, na minha opinião, se ele puder, o Lula vai ganhar a presidência, né? Mas ele pode cair na cadeia antes das eleições. Então, que agora, vamos imaginar uma eleição sem Lula. Ponto de interrogação pode gigante. Ser qualquer pessoa, até o Jair Bolsonaro também é Nossa, ele já é uma pessoa que cria um medo com muitos grupos, por boas razões, né? Eu acho que, se não fosse ele, ele já tem uma chance e representa que, sim, com certeza alguém da bancada evangélica tem uma chance de ganhar a presidência. Isso também representa que o grupo de candidatos brasileiros, ou seja, que a população não acredita muito nas opções nem nos candidatos, e não é um sinal bom da democracia no Brasil se alguém como Jair Bolsonaro realmente tem uma chance. Sim. Mudar de assunto, de temática, mas também dentro das suas pesquisas, professor, segurança pública e segurança privada. A gente estava até discutindo isso antes da entrevista. Cada vez mais a gente tem altos níveis aí de criminalidades, brasileiros de classe média alta acabam se recorrendo aí à segurança privada, né? Quem tem dinheiro é o carro blindado, é segurança particular e por aí vai. De que forma isso pode afetar ou já afeta a qualidade da segurança pública? Eu acho que afeta em várias formas, né? Até há formas que é difícil verificar, né? Mas quando eu começo a pensar nesse assunto, eu penso assim, primeiro, por que a segurança pública tem tantos problemas no Brasil, né? Todo mundo reclama da segurança pública no Brasil, até os ricos também, os pobres. Ninguém confia na polícia, sim. Todo mundo acredita que a corrupção é um grande problema, né? Então, se está todo mundo
acreditando e está todo mundo em acordo que a segurança pública não é suficiente, que tem problemas, então por que não muda? Porque numa sociedade, quando todo mundo concorda em alguma coisa, normalmente essa coisa muda. Então, o que me chama a atenção aqui é que deve ter algumas razões que a segurança pública no Brasil não está mudando, né? E, logicamente, tem algumas pessoas que vão beneficiar desse sistema de segurança pública que não funciona, né? Antigamente e até hoje são principalmente os ricos, né? Eles não têm que preocupar com a lei, né? Eles têm, sei lá, eles têm problema com a polícia, eles podem pagar alguma coisa, mas eles não vão para a cadeia. Então, tudo bem, eles não confiam na segurança pública, e, por um outro lado, representa um benefício mesmo para eles, eles não têm que preocupar com a lei. Até hoje, parece que isso continua, né? Eu gostaria de acreditar que no Brasil de hoje em dia essa desigualdade está mudando um pouquinho, né? Que os ricos, até os ricos, têm que pensar também nos processos legais no Brasil. E a gente está vendo alguns casos que realmente algumas pessoas que antigamente nunca teriam ido, por exemplo, no tribunal, que agora eles estão condenados. Então, para mim, isso oferece um bom sinal. Mas, voltando dessa pergunta, os efeitos de segurança privada com segurança pública, o que eu acho que é o mais que a segurança pública, desculpa, que é o mais que a segurança privada cresce, realmente não fortalece, não oferece nada para a segurança pública. E, por outro lado, você tem até alguns interesses políticos na segurança privada. Isso também já afeta a segurança pública, né? Se tem os políticos, algumas pessoas que devem tomar conta e devem preocupar com a segurança pública, mas eles têm seus próprios interesses econômicos na segurança privada, então você já tem um relacionamento entre esses dois que afeta um jeito que não fortalece a segurança pública. Então, para a minha perspectiva, assim, esse crescimento de segurança pública, com certeza não é um bom sinal para o futuro de segurança, ou desculpa, da segurança privada, não é um bom sinal para o futuro de segurança pública. Não tem países que têm, vamos dizer, o segurança privada, o que está crescendo, que está aumentando cada vez, que também tem segurança pública confiável. Pensando, professor, em possíveis soluções para resolver, e aí também de uma maneira mais ampla, acho que a gente pode continuar na temática da segurança, neste ano a Constituição brasileira completa 30 anos. E no Brasil discute muito, né, cada vez mais, que a nossa Constituição tem muitos direitos e poucos deveres. Na sua visão e até nas suas pesquisas, você acredita que realmente é isso, realmente tem muitos direitos? E quais são os aspectos positivos e negativos da Constituição? E a gente precisa de uma grande reforma no país, uma nova Constituinte, por exemplo? É uma boa pergunta. Porque, para mim, olhando para a Constituição brasileira de 88, é realmente um dos documentos mais avançados, mais impressionantes do mundo, né? A Constituição brasileira, no papel, é uma Constituição impressionante. Mas, obviamente, por outro lado, o paradoxo clássico, né? Que tem leis que não pegam, que tem esses contrastes, que, sim, talvez... eu não acredito que, pessoalmente, na minha opinião, eu não estudo essas perguntas particularmente, mas eu acho que o Brasil não precisa de uma Constituição nova, né? O que o Brasil precisa é realmente vamos dizer, os elites, uma classe política que siga a Constituição, entendeu? Então, tem essa Constituição, mas o lei no Brasil, como na verdade eu acho que em muitos países, o lei é complicado, mas isso não é, vamos dizer, um acidente, né? O lei é complicado porque alguém que tem poder, alguém que tem condições, alguém que tem recursos, pode usar o lei para fazer tudo legalmente, né? No Brasil, se você tem dinheiro, se você tem o recurso suficiente, você pode usar realmente o lei para conseguir tudo legalmente o que você quiser. E para os pobres é o contrário, né? Mas isso não é simplesmente um problema brasileiro. Eu acho que existe, todos os países têm uma desigualdade em termos de quem tem acesso, realmente pode confiar no lei. Mas no Brasil,
a Constituição não é simplesmente o problema, né? É mais, vamos dizer, alguns interesses, alguns grupos sociais que na verdade não tem que preocupar com a lei no mesmo jeito que outros grupos têm que preocupar. O Brasil usa como se fosse quase um slogan, desde 2014, análise e discussões sobre um povo em busca de uma identidade. Né? Diante dessa... A gente está vivendo você acompanha, né? Uma ebulição sociopolítica que vivemos. Você acha... Qual que é a nossa atual identidade nacional, professor? Também é uma boa pergunta. Identidade nacional no Brasil é um tópico tão complexo e tão interessante, né? Que também, olhando para os Estados Unidos, de onde nasci, eu acho também é complexo, mas pelo menos nos Estados Unidos você tem essa ideia de liberdade, né? Você pergunta para o americano o que significa americano, o que diferencia os Estados Unidos, eles vão responder liberdade, né? Que obviamente não significa praticamente nada, mas pelo menos você tem essa ideia popular. Identidade mesmo. Né? Identidade, né? Se você perguntasse para o brasileiro o que significa, tipo, como que é o brasileiro, como que você iria descrever a identidade nacional no Brasil, eu acho, até que eu já fiz essa pergunta para vários brasileiros, é muito difícil para as pessoas responderem, né? Eles gostam, igual, eu acho que mesma coisa, todo país tem uma dificuldade de explicar, articular o que significa ou como que é a identidade nacional no seu próprio país, mas no Brasil, nossa, olhando para os processos históricos de criar uma identidade nacional, como que mudou desde o Getúlio Vargas e como que existe hoje em dia, você tem uma identidade muito complexa no sentido que é uma identidade que, vamos dizer, inclua todo mundo, né? Que está todo mundo incluído, todo mundo pode ser brasileiro, é um país de paz e amor, etc., né? Mas por outro lado, essa narrativa foi construído em cima de todos qual é essa palavra? Todas as desigualdades, todos os pecados, mais ou menos, do mundo, né? Essa história de colonização, de escravidão, etc. E como que você pode ter essa história de tanta desigualdade e hoje em dia um país que aceita todo mundo, né? Então essa questão de identidade nacional para mim representa um dos melhores exemplos de contrastes que existe no Brasil, né? Que fica praticamente impossível descrever o que realmente significa o que é ser brasileiro, mas também eu acho que é isso, na verdade, essa eleição agora, o que está acontecendo hoje em dia no Brasil, que na verdade a gente está falando sobre várias lutas e até brigas também, brigas nas ruas até, né? Exato. É essa questão mesmo. Acho que a sociedade brasileira está confrontando esse problema de o que significa ser brasileiro e quem tem o poder de articular isso. Eu vejo a mesma coisa também nos Estados Unidos. Eu vejo a mesma coisa aqui na Inglaterra, né? Essa questão do Brexit. E o que significa sendo inglesa hoje em dia, né? É uma identidade histórica, branca, etc. Ou é uma identidade mais diversa, europeia, entendeu? Eu vejo, vamos dizer, esse processo no Brasil, obviamente, um pouco diferente, mas essas lutas que a gente está passando por hoje em dia no Brasil, aqui também, representa isso, um conflito de identidade nacional e como que a nação e como que as pessoas querem se definir e quem vai ter o poder para dizer isso, para descrever essa identidade. E é uma tendência mundial, né? Sem dúvida. Professor Jeff Garman, muito obrigado pela entrevista aqui no Brasil. Obrigado.